Os dois espíritos desde Gênesis, capítulo 4. Eu vou até a leitura da palavra. Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê. E eu fico pensando, irmãos, que mora tão perto da igreja, tem coragem de perder o primeiro culto da semana. Tem coragem. Que é o primeiro culto aqui, onde as pessoas deveriam estar de uma maneira bastante agradável a Deus, porque é um culto de adoração, libertação e pregação da palavra de Deus. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais o seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Agora vemos esses dois espíritos estar aqui, materializado, juntos. O perigo, irmão, não é os inimigos de fora, é os inimigos de dentro. Porque esses espíritos, preste atenção para que vocês não percam isto. Eles estão em todo tempo, enquanto nós estivermos aqui na terra. E eles operam juntos. O irmão Brana chega até a pregar, melhor dizendo. Ele pregou uma mensagem sobre filhos gêmeos. O tema da mensagem não é este, mas ele fala que esses espíritos andam juntos. Amém? Agora nós devemos entender que fonte veio a origem de Caim, do qual nós sabemos, mas temos duas audiências. Aquela natureza maligna, perversa, aquela natureza de ódio, de rancor, de onde veio isso? Agora eu quero parar aqui e abrir um parâmetro, ou um leque que seja, em cima desse contexto, e mostrar para que nós possamos entender que Espírito está nos guiando. Preste atenção, não deixa o diabo te roubar isso. Porque esses dois espíritos estão todo o tempo na terra e em carne. E olha que o Senhor tem nos ajudado nisso aqui, hein? Me parece que domingo foi muito bom. E nós estávamos domingo falando sobre o que mesmo? A verdadeira evidência do Espírito Santo. Porque tem hora que a gente começa a se evadir daquela luz que nos guia em toda a verdade. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não tem nenhum melhor do que o outro aqui. Todos estão num barril de carne. Estão entendendo? Todos estão num charco de lodo. Todos estão dentro de um vaso de barro. Que foram guardados dentro desse vaso joias preciosas. Foi colocado dentro joias preciosas. Porém, o vaso continua de barro. E a gente, então, temos que tomar cuidado para não ser guiado por um espírito manipulador. Porque é tendencioso nós apanhar espírito um do outro e não da fonte original. Estão entendendo? Levanta a mão. Está sendo construtivo? Levanta a mão.
Se não estiver entendendo, também não levante, não. E se não estiver entendendo e for humilde, fala, eu não estou entendendo, e eu falo tudo de novo. Porque esse tipo de mensagem, se nós não entrarmos em forma escolástica, não aprenderemos corretamente. Estão entendendo? Diz amém. Então, que espírito que está nos levando? Que esses dois espíritos sempre esteve na terra em todo o tempo. Se houver algo saindo de dentro dessa fonte, porque de uma mesma fonte não jorra água de dois tipos. Eu estou em Tiago agora. No livro de Tiago diz, de uma mesma fonte, de um mesmo manancial, não jorra água de dois tipos. Ou é amargosa, ou é doce. Quando eles chegaram em Meriba, as águas eram amargosas, as fontes eram amargas, por isso que foram Mara, Meriba, Mara. Moisés pegou um lenho verde, não seco. Ele tinha a vara na mão, mas não era aquilo. Ele pegou um lenho verde, cortou e jogou dentro da água e disse, pode beber agora. A água está doce, está boa. Não é mais salobra. Quem está entendendo diz amém. Que tipo de água está jorrando de você dizendo ser um cristão desta mensagem? Você não é uma denominação, não crê e você não serve um sistema. Você diz que está seguindo uma coluna de fogo. Você diz crer numa mensagem santa. Você diz andar na luz. E que espírito está saindo aí de dentro? Qual é a fonte que está jorrando aí? Se é qualquer coisa que seja anomalia ou espírito de mentira. Dizendo ser uma coisa e ser outra. Isto é hipocrisia. Hipocrisia gera iniquidade. Que sabe fazer o certo e faz o errado. A hipocrisia gera iniquidade. Iniquidade gera pecado. E pecado te leva para o inferno, porque gera morte. E morte não é física que está falando. Possivelmente pode morrer fisicamente também. Porque vai chegar a uma altura que o seu mau testemunho vai te levar, vai forçar o anjo a te levar para casa mais rápido. Você vai morar no lar mais cedo. Porque Deus não tolera mentiroso. A Bíblia diz em São João 8:44, a fonte da mentira é o diabo. Vocês querem ir lá? Vocês podem ir. Eu vou sintetizar. Jesus, diante dos fariseus, ele disse, vós, fariseus hipócritas, vós tende por pai o diabo, que foi mentiroso, homicida, desde o princípio, quer dizer, lá no Éden. Não se firmou na verdade. Eu estou em São João 8:44, o verso é bem grande. Porque é mentiroso e pai da mentira. E fala-lhe do que é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira, e olha bem, fala do que lhe é próprio. E não se firma na verdade, nunca firmou. Porquanto não há verdade nele, porquanto ele profere a mentira. Então todos que mentem é filho do, por mais que seja inocente a sua mentira. Se você dizer, eu sou isso sem ser, é um mentiroso. Eu não posso dizer que eu sou
o prefeito dessa cidade, que eu não sou o prefeito da cidade. Eu sou apenas um pastor, então eu sou um pastor. Se alguém perguntar para mim, o senhor é o quê? Todas as vezes que você vai fazer um documento, alguém pergunta o estado civil. Eu sou casado, eu não vou mentir, eu sou solteiro e tal. Não, sou casado. O senhor exerce o quê de profissão? Eu sou pastor. Ainda até brinco, predicador de la palavra. Aí, missioneiro? Missioneiro também. Aí a pessoa coloca lá. Mas se você não é isso, então não adianta você falar que você é. Você não é pastor, você não vai falar. Você vai falar o que você é. Se você é da verdade, amém? Seja o que for que você está fazendo, aquilo é honroso, se é a verdade. Quem está entendendo? Agora nós vemos esses dois espíritos, e eu estou abrindo aqui esse leque no interior de cada ser humano, porque estamos com duas audiências, estamos ao vivo ainda. Então os irmãos que vão nos seguir, talvez, ou está nos seguindo, ou posteriormente, irão entrar nessas lives. Tome cuidado, porque a era é impregnada de espíritos mentirosos. Espírito que se disfarça de espírito de luz, de anjos. Porém são caídos. Como esses espíritos atravessou todas as eras e todas as dispensações, desde o jardim do Éden, ali estavam os dois espíritos, as duas fontes, a fonte de água limpa, pura, luz e glória e vida, que estava em Abel, e aquela água maligna, mortal, enferrujada, que estava em Caim, aquele espírito, água espírito, mortífero, peçanhoso, mortal, que matou o seu meio-irmão. E por que o matou? Porque ele não era da fonte original, quem está entendendo? Porque se ele fosse da fonte original, não teria maldade nele. Se a maldade prevalece no seu coração, vigia de onde você veio. Cuidado com o seu espírito. Eu vou tornar a repetir isso, que isso é muito sério. Se a maldade ela prevalece aí dentro, não sai de jeito nenhum, está impregnado aí, você ainda não trocou o espírito. Você ainda está no mesmo velho homem ou mulher. Porque Jesus não pode mentir. Se eu minto, se eu roubo, se eu faço qualquer coisa errada, se eu estou sendo apenas um ator aqui atrás desse púlpito, tentando enganar vocês, eu nunca tive uma experiência com Jesus Cristo. Porque ele disse, aquele que beber dessa água, ela manará do reino, lá da glória, lá da fonte da vida e de luz, e salta para dentro do seu coração e volta para a fonte eterna. Ela vai girando e vai passando e vai jogando todos aqueles entulhos fora. Então não há lugar para resíduo aí dentro. Porque a água que eu der fará uma fonte que emana para a vida eterna. Foi ele que disse. Então dá para entender que ele estava dizendo isso. A água não para, ela vai girando. Daqui ela vai para o seio do Pai, passa em você, vai te limpando. Isso é o Espírito, ele estava falando do Espírito Santo. Amém? E esse Espírito Santo não deixa parar nada aí. Aí não pode parar a mágoa, aí não pode parar a mentira, aí não pode você ser uma pessoa que não é dizer ser uma coisa, ser outra, e até mesmo se entremeter em dança e em tudo mais, e no meio de coisas erradas, e dizer ser luz, quando você está fluindo de dentro de você coisas ruins, entulhos, cachorro morto é o que dá ali, sapo, de tudo um pouco que não presta está ali dentro ainda. E tenta se transparecer por algo diferente. O hipócrita é isso. Ele chega em você, eu
fulano de tal. Aí um dia, eu não posso falar isso aqui, mas o hipócrita é tão hipócrita, que um dia um dos hipócritas conversando comigo, ele deixou o subconsciente falar rápido, e eu captei na hora, já emei, falei, isso que ele falou é verdade. E ele deixou ele soltar um palavrão feio ali naquele momento. E ele disse, inconscientemente, nós somos isso. E soltou um palavrão. Eu falei, esse cara está falando a verdade, né? Eu falei, você é o que mesmo? Pensei que ele ia consertar. O inconsciente tornou a falar, nós somos isso. Eu e a minha família é isso, é a mesma. É tudo aquilo que ele falou. No subconsciente é o que você é. A coisa hoje está séria. Se você estiver entendendo, dá um sinal com a mão aí. A coisa está séria. Amém? É o subconsciente. Você não consegue escapar dele. Ele é a máquina registradora de Deus. E se esse subconsciente está atraindo tudo, você não pode enganar ele. Ele trabalha com a consciência, que é o seu Deus amador. Pegou na aljava, pôs já na aljava, catou o picuazinho, pôs a pedra. Essa pode derrubar um Golias. Davi catou só 5. Cata as suas nessa noite. Amém? A sua consciência é um Deus amador. Porém, o seu subconsciente é o que faz. É como você ter o veículo, ter tudo. Comprar zero aquele carro novinho. E não ter como ter explosão para ligar ele. Você não tem aquilo que, a dinâmica que causa a explosão no motor. Não tem o combustível certo ali para aquele carro. Seja ele hoje elétrico, seja ele de combustível. Você não tem aquilo que faz. Você tem um carro novo. Eu tenho um carro aqui, uma limousine, ou um Lamborghini, ou não sei o que mais, que custa 2 milhões. Porém, você vai ligar, pum. O cara com uma charrete passa perto de você e diz, oi. Charrete. Oi. E você com o carrão lá de 2 milhões. Então é isso que eu estou pregando nessa noite. Esses espíritos sempre andaram juntos. Eles passaram na arca junto. Glória a Deus. Amém? Quando chegou lá do outro lado no Egito, você vê um Moisés. E logo na frente no deserto você vê um Balaão junto. Tá os dois espíritos sempre juntos. Se você vê um Jacó, você vê um Esaú. E a Bíblia diz que aquele espírito de Esaú não era bom. Está lá em Romanos, quer ver? Vamos lá? Capítulo 9. Está sendo construtivo? Diz amém. Aleluias. Versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Depois você deixa se levar por esses espíritos, a pobreza, a miséria te pega. A doença te pega. E se você persistir nesse espírito, o anjo tem que te levar embora. Porque mentira e verdade não andam junto. Luz e treva não moram junto. E também uma coisa que Deus odeia, abomina, é a hipocrisia. Capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó. O meu está muito duro aqui, irmão. O meu não está aborrecido. O seu pode estar aborrecido. O meu está odiei. Como é que está aí? Aborreci ou odiei? Aborreci o seu? E o seu? E o seu? E o seu? Aborreci? A minha está uma tradução assim. E odiei a Esaú. Misericórdia. Agora o ódio é crueldade do pecado. Vocês sabem que o ódio é a crueldade do pecado. E a pena que custou para pagar o pecado de nossas vidas.
Então o espírito que estava em Esaú não era bom, porque Deus odiou ele. Quem está falando aqui é a palavra. Se você acreditar que a palavra é Deus, amém? Então esses espíritos sempre estevem juntos. E quando, eu vou mais além ainda, você vê um Micaías e o seu opositor dizendo: da onde veio esse espírito, Micaías? Vamos ver se eu pego aqui um microfone. Aleluias. Quando o mensageiro foi lá buscar o pajem do rei, o guarda-arma dele, pajem de arma, que limpava as armas, dava água para o rei e cuidava tudo, e também era o guarda-costa do rei. Foi lá buscar o profeta Micaías, que quando ele tinha um tempo ali que não estava fazendo muita coisa, ele sentava debaixo de um pé de zimbro ou de carvalhais, ou o que seja, pegava os rolos de Elias e... Aleluia. Aí ele foi buscar, ele falou: ó, o negócio é o seguinte, está todo mundo lá, 400 tantos profetas, dizendo para os dois reis lá, que agora fizeram uma aliança, Josafá. O quê? Josafá está com quem? Josafá com Acabe? Mas como que aquele homem crente, aquele homem fiel, que não serve de Deus, aquele rei lá, o que está fazendo com Acabe? Não, estão lá agora, estão tudo junto, vai conquistar lá a terra das posteridades dos sacerdotes. Eu esqueci o nome da terra agora, como é que é? Aí era uma terra sagrada. Vai conquistar lá e estão juntos. Aí você profetiza que eles vão prosperar. Ele falou: aham, eu vou. O que Deus me mandar falar, eu vou falar tudinho, tranquilo. Tá tudo certo lá, então eu vou profetizar igual, amém? Aí ele foi. Quando chegou de frente da cidade, os portões reluzentes, quando o sol batia naqueles portões de bronze, aquilo saía até fogo do portão. Estava na frente dos portões, diz a Bíblia, os dois reis, as duas majestades, e toda aquela multidão de exércitos, profeta lá na frente, um estava com o chifre na cabeça e dizendo: vai conquistar a terra do sacerdote lá, esqueci o nome da terra, vai, Deus está com você. Micaías ficou olhando e disse: agora, o rei Acabe disse: agora, o profeta Micaías, o que o senhor fala? Ele disse: vá, pode ir. Não estou acreditando. Quantas vezes você vai me conjurar diante de Deus que você está falando a verdade? Ele disse: mas eu vi você perdido. Glória a Deus, aleluia. Dois espíritos, um dizendo vá e o outro disse vá, mas só que você vai morrer. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Dois espíritos. Se você chegar em Jeremias, você vai ver aquele profeta Zedequias também dando uma cotovelada tão grande na boca, por onde passou o Espírito do Senhor. Jeremias estava com a canga, dizendo que eles iam ser aprisionados. Ele quebrou a canga e disse: assim diz o Senhor, eu quebrarei o jugo de Israel. Jeremias falou: você quebrou canga de madeira e Deus vai pôr de aço em vocês. Dois espíritos andando juntos. Para que não bastasse, você agora tem na igreja de Jesus um Jesus vindo do céu e um Judas vindo do inferno. Dois espíritos. Quem está vendo diz amém. Aleluia. E quando chegou a hora do Espírito de Deus recolher Jesus, ele ficou pendurado entre a terra e o céu. Jesus. Quem está entendendo diz amém. Ele ficou pendurado no madeiro. O espírito do inferno veio recolher o seu profeta Judas também, e ficou pendurado entre a terra e o céu. Aqui tem de tudo um pouco. Amém? E para o hipócrita é melhor ele carregar a corda também. Eu tenho ensinado isso. Para um impostor é melhor você fazer isso aqui, ó. Já carregar uma cordinha.
Porque a hora que der errado, o Espírito vai te levar também, igual levou seu pai. Porque o verdadeiro cristão carrega a cruz. E ele coloca a mentira na cruz. Ele coloca a roubalheira na cruz. Ele coloca todo o engano na cruz. Toda a ira na cruz. Todo o ódio. Toda a ranzinza. Tudo que não presta, que está dentro dele, ele leva para a cruz. Não para a corda, mas para a cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Mas eu vou adiantar a mensagem, não dá tempo nem de nós orar um pouco. Mas estamos vivendo em uma era em que esses espíritos estão operantes, estão dentro da mesma igreja, dizendo ser a igreja de Cristo. Quem está entendendo? Os dois espíritos. Aqui, e não começou hoje, começou lá atrás. Há 2000 anos, olha, amados, voltando na leitura do princípio da mensagem, para nós encerrarmos, amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, há 2000 anos atrás. Estão vendo? Diz amém. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora calma aí. Aqui que está o equívoco de todos. Não é o que está escrito, irmão. É o que não está escrito. Porque o que está escrito leva todo mundo ao mesmo Espírito. Leva todo mundo à mesma correnteza. Porque todo mundo diz, você vai conversar com o irmão católico, o que ele vai falar? Pergunta para o irmão católico. Disse, Jesus sangrou, morreu, na cruz saiu o sangue dele. Ele não vai falar que não sangrou, porque se ele falar, Jesus é um espírito, então espírito não sangra. Não sangra. Vamos crucificar o meu espírito, não sai sangue. A minha alma não sai sangue, mas o meu corpo sangra. Então nós somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Então o irmão católico vai falar o quê? Jesus sangrou. Então não é isso que quer dizer aqui. Você conversa com um denominacional, ele vai falar o quê? Jesus sangrou. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então onde está o espírito do anticristo? Todos confessam que ele sangrou. Todos dizem que ele veio em carne. Você conversa com um macumbeiro, se ele for um macumbeiro honesto, como foi pregado de manhã a pitonisa de Endor, que era genuína feiticeira, se ele for um genuíno macumbeiro, ou um médico, um cientista, ele vai falar o quê? Se você conversasse com o maior físico que já pisou aqui, que eu esqueci o nome dele agora, alguém pode me refrescar a memória? O Albert Einstein. Mas ele ia falar na hora, Jesus. Porque ele sabia que tinha, atrás das leis da física, um Criador. Aleluia. Mas ali está falando por revelação e não pelo que está escrito. Ali está falando que não está escrito. Por isso que levou o profeta dessa era a pregar som incerto. Está na hora de vocês lerem de novo. Som incerto. E o som está dizendo: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Agora em cima que está dizendo, nisso conhecereis o Espírito de Deus, e o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo mundo confessou. O espírito, o macumbeiro, o cientista, o espiritismo, o católico carismático, o católico romano, todo mundo sabe que Jesus veio em carne. Mas o que está escrito então aqui? Está escrito que aquele que confessar que Deus reencarnou, Deus sangrou, não o Filho à parte, mas o próprio Deus derramou o seu sangue. Aquele que confessar que isto é dessa maneira, tem o Espírito de Deus sobre ele. É assim que está escrito.
Aleluia. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Aleluia. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então não é o sangue da segunda pessoa da divindade, não é o sangue da terceira pessoa da divindade, não é o sangue de um filho à parte, mas é o sangue de Deus. Aquele que confessar que esse Deus veio em carne e tem uma vida vivida, uma vida transparente, para provar que crê nisso mesmo, deixando todos os costumes que foi pregado aqui já, que eu não vou repetir mais, todos os hábitos que herdamos nessa carne por intuito e algo fortífice do sexo, que transmite uma transmissão, um fortuito, que recebe um do outro, desde o começo do mundo. Aquela natureza tem que morrer. Se aquela natureza ainda está reinando em nós, aquela natureza poderá introduzir esse espírito de volta. Porque esse espírito foi anulado quando você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Mas ele não morreu como você pensa. Ele separou de você e quer voltar a qualquer momento. Você só mata a sua natureza no novo nascimento, não no batismo. E é além do falar em línguas, é além dos dons, é além das carismas, do amor e da bondade. É ter a deidade morando em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Coloquemos-nos de pé. Aleluia. Amém? Foi construtivo, diz amém. Deixa essa deidade descer hoje. Irmã Leonora, a esposa, pega depois o quadro da irmã, do casamento que eu pus ali para a irmã Leonora levar. Amém? Amém, igreja? Foi construtivo, diz amém. Então, temos muito cuidado, porque os espíritos estão aí, os dois estão dentro da igreja, estão com o povo de Deus. Ali estão os dois espíritos. Aí, por qual espírito você se alimentar, é o espírito que realmente vai te guiar. É aquele que se alimentar, é ele que vai vencer. Pai, muito obrigado mais uma vez. O Senhor nos presenteou com uma mensagem. O Senhor nos abençoou. E agora, nosso interior, Pai, precisa de saúde espiritual. E o físico precisa de saúde. O Senhor vem abençoar fisicamente. Vem abençoar nossas vidas, Senhor. Vem abençoar os fiéis que sustentam a sua obra, sua causa aqui na terra. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Senhor. Abençoa, Pai, que todos possam sair daqui, aleluias, com as mãos cheias de bênção. Sair daqui, Senhor, com a graça de Deus e a bênção do Senhor seja sobre cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. 176. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrará. Consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque 176 vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já,
descanso te dará. Dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora o Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem toda a igreja, igual a cristã do Brasil, sem demora. Se é uma coisa que só é certa é louvar a Deus. Vacilar e lá em pé, é 1 hora de louvor em pé. Vem já, descanso te dará. Se para ver ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor, em graça te dará poder. Você não quer aceitar o Senhor? Tem o Espírito Santo para te levar direto ao lar para a glória. Sem demora o Salvador, porque vacilar. Gostei. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. E sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver. Toda igreja em pé. Sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Ó, vem, toda igreja, venha aceitar Ele, que vacilar e ter temor. Ó, vem logo. Você está sendo meio termo, cuidado. Anso te dará. A terceira vez. Ó, venha. Aceita o Senhor de braço aberto. Eu não cobro nada para batizar ninguém. Porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Hey! Eita, pulmão abençoado. Aleluia. Foi construtivo? Então diz para os irmãos da live, todos nós bem alto: vem para Cristo todos vocês, meus irmãos da live, o Senhor está voltando. Ó, vem. Uia, que suave. Sem demora. Vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te
te dará. Eita, Deus tremendo!